Boa noite a todos. Heitor já estava aí a postos. Boa noite, Diego. Grande Chico. Um grande abraço, meu irmão. Se prepara aí que você também está na lista, viu? Vamos lá, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite para todos e todas. Boa noite. Nieta. Desculpe se eu pronunciei errado, viu? Georgia, seja bem-vinda. Tatiane. Michelle está sempre presente também aqui, né? Eu tenho percebido. Mônica, Luana também tem nos acompanhado sempre. Muito bom, gente. Estar mais uma vez aqui com vocês. E hoje realmente um tema muito pertinente, né? A minha amada esposa também acabou de entrar. Que coisa boa. Aproveita aí para convidar amigos e amigas. Tem essa setinha aqui embaixo que parece uma pipa, tá? Você pode pressionar ou apertar nessa setinha que você vai poder convidar aí outras pessoas. Marcianita, seja bem-vinda, minha amiga. Que coisa boa. Vamos lá, aproveita aí para ir convidando o pessoal, convidando os amigos. Daqui a 30 segundinhos nós vamos dar início então a mais uma live. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a... Ô, querida Lorena, semana que vem nós teremos aqui a participação de Lorena também. Deixa eu ver se Simone já entrou. Eu acho que não. Que coisa boa, gente. Então se prepara aí, semana que vem nós teremos aí mais duas participações, né? Na quarta-feira dessa semana vai ser com a professora Maria Helena Budal. E na semana que vem nós teremos mais duas lives, né? Teremos uma live com a professora Lorena. Matheus, seja bem-vindo, Matheus. E na quarta-feira nós teremos uma live com o professor Davi Moisés, lá da Bahia. A minha querida Simone, para dividir a tela comigo aqui. Olha aí, seja bem-vinda, minha amiga. Conseguimos. Tudo bem? Boa noite. Como está? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Uma grande honra, uma grande alegria. Eu acho que a gente pode, você poderia baixar um pouquinho a imagem para a gente te ver melhor. Estou vendo só teu queixo, do teu queixo. Aí, Vamos ver se eu consigo aqui. pronto. Eu brinquei que ela Melhorou? está muito. Melhorou um pouco, melhorou. Ela está Tá muito bom. elegante. Eu disse, olha, mostre sua beleza para o pessoal, né? Sua elegância, olha aí. É, Gente, é que mais aqui em uma São Paulo tá vez. meio frio. É. É aqui em João Pessoa também, assim, o frio é sempre de 29 graus. A Aqui o imagem frio ainda não não tá chegou, boa não. aqui. Qual E imagem? A minha ou a agora? sua? Agora Não, a minha. piorou, tô vendo Você. só os teus olhos. Eu. Desce mais aí. Isso, desce mais um pouquinho. Aê! Tá Pronto, melhorou bom? agora. Agora tá perfeito. Tá ótimo. Simone, primeiramente eu quero expressar minha gratidão, né, pelo seu aceite, por você nos dar essa honra de compartilharmos esse momento com você, né? É sempre uma grande alegria, né? A gente tem visto realmente assim um feedback muito positivo das pessoas que têm acompanhado nossas lives, né? Agora até o meu irmão acabou de entrar aqui também. Mas isso tem mostrado o quanto a logoterapia tem a contribuir, a colaborar, né, com o que nós temos vivido, não apenas nesse período de pandemia, mas o pensamento franco é um pensamento muito atual, muito contemporâneo, né? E o tema que você propõe para nós hoje, sem dúvidas, é um tema extremamente importante. Afinal de contas,
todos nós fomos afetados, direto ou indiretamente, com esse distanciamento social, com o trabalho remoto, enfim. Mas antes da gente iniciar a nossa reflexão, o nosso diálogo, o nosso bate-papo sobre a temática de hoje, eu sempre tenho um pedido, né, para o nosso convidado se apresentar. Para quem não conhece, a professora Simone, ela faz parte, né, desde a fundação da Ablai, é uma logoterapeuta já há bastante tempo, já consolidada, né, dentro da logoterapia brasileira. Então, é alguém que tem se tornado uma referência nessa aplicação da logoterapia ao contexto do trabalho, né? Então, com certeza, é alguém que tem muito a colaborar conosco hoje também. Eu sempre tenho um pedido, Simone, que o convidado se apresente brevemente, fala um pouquinho da sua história com a logoterapia. Então, sinta-se em casa, aqui é uma extensão da sua casa. Bom, eu agradeço muito o convite, eu agradeço muito suas palavras, fico contente de poder continuar colaborando cada vez mais com a logoterapia, que fez uma diferença completa na minha vida, mudou o meu caminho, mudou a minha existência a partir do momento que eu conheci a logoterapia, comecei a estudar e comecei a trazer para o meu trabalho. Mas sobre me apresentar, eu tenho uma história ótima, que é a seguinte. Alguns anos atrás, nós convidamos o professor Pacciola para vir fazer um evento aqui em São Paulo. E aí eu perguntei para ele a mesma coisa. Como é que o senhor gostaria que eu lhe apresentasse? Ele falou, diga que eu sou seu amigo. É o que basta. Eu achei isso tão maravilhoso, tão cheio de carinho, de amor, de generosidade. E eu te digo a mesma coisa, sou sua amiga, sou amiga dos logoterapeutas, sou amiga da Ablai. Acho que é a coisa mais apropriada para o momento. Pronto, Simone, tenta baixar um pouquinho a tua câmera de novo. Ela tá teimosa, ela tá querendo mostrar... Não, é que eu tô com um problema aqui nesse apoio. Mas você vai me sinalizando se tiver alguma coisa errada. Mas muito rapidamente, eu sou pedagoga, eu trabalho com educação desde o início da minha carreira profissional. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos e eu achava que eu era professora naquele tempo, faça a ideia, né? Mas toda a minha carreira foi feita em cima da ideia de ser uma educadora. Depois que eu saí do universo escolar, eu fui trabalhar em empresas, fui trabalhar em multinacionais, trabalhei aí sim num outro contexto organizacional, como gestora de grandes equipes, fui trazendo essa experiência da pedagogia, da educação para o universo corporativo. Isso foi extremamente rico. A partir daí, eu comecei a trabalhar com a área de desenvolvimento, com consultorias, também com grandes empresas, com círculos de empresários. Enfim, e esse diálogo entre a educação e o universo corporativo sempre fez parte da minha história, né? Mas eu me lembro que quando eu trabalhava num banco americano, em alguns momentos, eu não era de RH, mas em alguns momentos nós interagimos fortemente com recursos humanos. E a gente participava de algumas entrevistas de desligamento. E era um banco que tinha assim, um plano de carreira maravilhoso, salários muito generosos, nós tínhamos até 15º salário, ainda Uau. tinha não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Realmente era muito diferenciado. E era uma surpresa quando alguém decidia pedir as contas, ir embora, pedir demissão. Em muitos momentos eu tive a oportunidade de interagir com essas pessoas durante o processo de demissão e eu perguntava para elas, mas você está satisfeita com o seu salário? Estou. Você está satisfeito com seus benefícios? Estou. O clima, o ambiente, os pares, os colegas, enfim. Mas então, qual é o problema? Esse lugar não é meu. Eu olho ao redor e assim, eu não sei mais para que eu estou aqui. Esse não é o meu lugar. E naquele tempo, isso já faz bastante tempo, essa resposta era ininteligível para mim. Era incompreensível. Eu não conseguia entender do que é que aquelas pessoas estavam falando.
Então, eu passei a me dedicar a pesquisar o que seria isso a que essas pessoas estariam se referindo. Porque a equação original é: eu quero um bom emprego para receber um bom salário, para pagar as minhas contas e viver E tá bem. tudo bem. E quero um bom emprego para ser reconhecido, para ter um bom cargo, para ser importante. Na logoterapia a gente sabe do que está falando, né? A questão do princípio do prazer e o princípio do poder. Mas isso não explicava tudo. Eu não fazia a menor ideia da logoterapia, não tinha a menor ideia desses questionamentos, dessas reflexões, mas eu queria entender do que aquelas pessoas estavam falando. Por que, se você está ganhando bem, se você é reconhecido, se você tem um ótimo cargo, se você atingiu o objetivo que você se propôs, por que você olha ao redor e fala: isso não tem nada a ver comigo, esse lugar não é meu? Eu preciso ir em busca daquilo que faz sentido para mim na pessoa que eu me tornei. E realmente isso era alguma coisa que eu não entendia. Mas isso me provocava de uma forma que eu me dediquei a buscar essa resposta. Né? E foi assim que eu cheguei aqui nessa conversa de hoje. Foi mais ou menos esse o caminho. Foi mais ou menos esse caminho. Fantástico. Então tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Mas antes de nós compreendermos um pouquinho na prática, né, a proposta que Franca nos apresenta, de a gente pensar um pouquinho sobre esse momento atual que nós estamos vivendo. Simone, compartilhe um pouquinho para nós, né? Qual é a visão que a logoterapia apresenta sobre não apenas o trabalho em si, mas sobre aquela tríade valorativa que Frankel traz, então, como um desses 3 valores, os valores criacionais, que remete, então, a essa capacidade de trabalho também do ser humano. Eu gosto muito de trabalhar com essas ideias sobre os valores, mas eu uso uma linguagem muito, muito popular para falar disso, né? Eu sempre digo que Frankl, ele é uma pessoa que, além de nos fazer provocações intensas, né, ele dá dicas preciosas. Então, assim, ele propõe uma reflexão de buscar sentido e realizar o sentido no mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala: gente, peraí, não precisa ficar nervoso, eu vou te dar umas dicas boas, né? Então, primeira dica, né? Qual é o primeiro caminho que você tem na sua vida para realizar esse sentido? O primeiro caminho é usando a sua criatividade, usando a sua potência, colocando no mundo tudo aquilo que você tem de melhor, a sua habilidade, os seus dons, os seus talentos, a sua percepção, o seu entendimento, a sua linguagem, o seu carinho, o seu amor, enfim, seja criativo, põe a sua potência, né, a serviço do mundo. Pega essa potência e usa a serviço de algo ou de alguém, de uma causa, de um ideal, né, de um grupo de pessoas, de uma pessoa em especial. Ou seja, é um processo é longo esse processo de você se dar conta de quem você é um processo de autoconhecimento, de você se dar conta de quem você é, de você reconhecer o que você faz de melhor, de reconhecer a sua capacidade, tudo aquilo que está dentro de você, os seus tesouros, essa potência. Você precisa saber que potência é essa. E você precisa acreditar que vale a pena expressar isso no mundo de alguma maneira. Na medida que você consegue fazer esse caminho de autoconhecimento e consegue expressar no mundo o que você tem de melhor, das coisas mais simples às coisas mais complexas, você está realizando valor de criação. E o valor de criação, eu chamo isso de ato criativo, né? Realize algo no mundo com o que você tem de mais precioso. Isso pode ser da coisa mais simples, por exemplo, de preparar um café da manhã com muito carinho, colocar uma mesa bonita, fazer um pão artesanal cheiroso, ou liderar uma mega equipe com 500 funcionários numa super multinacional. A ideia que permeia a mesa do café da manhã e a ideia que permeia liderar a equipe é a mesma.
É expressar a sua potência no mundo da melhor forma possível. E isso eu acho que é uma coisa maravilhosa que a logoterapia diz para a gente. Da melhor forma possível. Calma, ninguém está falando de perfeição. Você não tem que ser o the best. Não, você tem que ser o melhor que você pode ser. E quando você é o melhor que você pode ser, isso já é muito. Eu brinco muito com os meus alunos, Simone, dizendo assim, olha, é muito comum você andar nas cidades, você vê os outdoors das escolas, né? Primeiro lugar em dignidade, primeiro lugar em respeito aos pais, né? Primeiro lugar em hombridade, é isso? Não. Você só vê primeiro lugar em quê? Em medicina, primeiro lugar em direito. Porque, de certa forma, a nossa sociedade atual é uma sociedade que supervalorizou o status, o cargo que se ocupa. As pessoas, de certa forma, elas tomam posse do cargo não enquanto uma ocupação, mas até mesmo enquanto uma expressão de si mesmo. Então, eu sou isso, eu sou essa atividade, né? Eu não estou praticando essa atividade. Isso me faz lembrar uma ideia que o Frankl traz em um gráficozinho de que há pessoas que, apesar do sucesso, têm vivido uma profunda frustração existencial. E será que essa, Simone, seria uma grande reflexão que o Frankl traz para os dias atuais de pessoas que têm batalhado por esse sucesso, por esse reconhecimento, pessoas que até têm conseguido esse espaço no seu meio de atuação, porém, elas não têm encontrado plenitude de vida, pelo contrário, elas têm muitas vezes encontrado uma grande frustração por fazer disso uma finalidade última da vida. Esse tipo de situação, ainda mais no contexto cultural que nós vivemos, é muito comum de ser encontrado. A realização do sentido não é percebida desta maneira. Ela é percebida como autorrealização e é percebida como um sucesso. O sucesso é algo exterior. Então, eu coloco o grande foco do lado de fora. Eu não percebo que o que precisa realmente ser trabalhado sou eu em relação ao mundo, sou eu em relação ao outro, sou eu em relação a algo que eu atribuo importância, significado e valor. Então, eu coloco lá fora. Ou um outro caminho, eu coloco de uma forma muito autocentrada, do sentido pejorativo, onde eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, a qualquer preço. Então, não é assim que a logoterapia propõe que isso se realize. A logoterapia propõe que isso se realize na vida, na relação, no vínculo. É algo entre mim e o mundo, é algo entre mim e o outro, que é uma forma também de explicar as questões de autodistanciamento e de autotranscendência. O foco não sou eu, mas é a partir da minha potência. E o foco não é o outro, mas é em direção ao outro. Não é a causa ou a empresa, mas é em direção à causa e em direção à empresa. Mas a gente precisa estar sensível a isso, a gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque enquanto eu estiver doutrinado, né, na cartilha do capitalismo, onde existe sucesso a qualquer preço, e você só se torna alguém de valor a partir do muito dinheiro que você ganha, enquanto você estiver seguindo essa cartilha, você não está se colocando na vida como um ser humano. Você está se colocando na vida como uma cifra, como um cifrão. Um gerador de cifrão. Você é só isso? Isso é muito pobre. Ser um gerador de cifrão é uma coisa muito pequena. E eu não estou fazendo aqui uma apologia à pobreza. Eu não estou falando uma apologia a não ter dinheiro. Não. Que bom, prosperidade. Vamos lá, vamos produzir. Não é um tratado de mediocridade, não, né? Não, mas se limitar a ser um gerador de cifrão na vida é muito pequeno.
é muito pouco. Excelente. Me lembrou muito um caso, só para exemplificar bem isso, a questão de intencionar o sucesso, o prazer, o poder, o status, o reconhecimento. Eu atendi um jovem certa vez e ele me procurou. Eu morava em uma cidade, um sertão aqui da Paraíba, chamada Patos, e eu o atendi durante 2 anos em Patos e voltei a morar em João Pessoa. E aí, depois de um tempo, ele me procura em João Pessoa. E o dilema desse jovem é porque ele queria fazer medicina. E ele não conseguia se concentrar, ele não estava conseguindo ter uma boa produtividade. Aí eu comecei a trabalhar com ele, resumindo a história. Eu trouxe, olha, mas qual é a tua motivação para cursar medicina? E aí ele me disse assim, olha, porque eu acho tão bonitos os alunos de medicina. Ele já cursava outro curso na universidade, e ele olhava os alunos de medicina e achava assim extraordinário, né? Ele disse, olha, eu acho tão bonito colocar no Instagram lá, estudante de medicina, né? É um status diferente. E aí depois eu comecei a levá-lo a pensar efetivamente sobre essas motivações, né? E passei uma tarefinha de casa para ele pensar qual é realmente a finalidade de ele fazer medicina. Se era só o dinheiro que a medicina poderia trazer e tudo mais. E aí depois ele atentou para alguns aspectos, né? Foi muito interessante porque ele trouxe como a tarefa de casa que ele nunca mais tinha parado para pensar que um dia ele havia sonhado em ser missionário e que a medicina poderia ajudá-lo muito na realização desse sonho. Que ele poderia ajudar muitas pessoas com a profissão que ele iria desempenhar. Enfim, ele começou a resgatar muitos valores que estavam adormecidos, né? Isso me leva muito, Simone, a pensar no momento que nós temos vivido. É um momento onde as pessoas têm supervalorizado o ter em detrimento do ser, né? Onde as pessoas têm valorizado muito mais as coisas em detrimento das pessoas, onde as pessoas valorizam muito mais o cargo em detrimento da vocação efetiva, né? E como é que a gente poderia olhar para essa realidade de uma inversão dos valores, vamos assim dizer, né? Como é que a gente poderia olhar para essa realidade a partir de Frankl? Então, mas a gente sabe que isso não se sustenta. Você, como profissional da saúde, e eu, como profissional da educação, você sabe que eu trabalho com o coaching logoterapêutico, que, dentro da minha visão, é um processo educacional de adultos, né? É um processo de autoconhecimento e de desenvolvimento humano de adultos. Essa situação do ter em detrimento do ser não se sustenta por muito tempo. A pessoa vai entrando numa situação de sofrimento, de angústia, de frustração, de decepção, que não tem como sustentar isso por um tempo muito longo. E muitas vezes as pessoas acabam adoecendo, né? Todos os índices que nós temos ligados a burnout, a problemas de depressão, de síndrome do pânico, vinculados ao ambiente organizacional, em geral, são frutos dessa inversão de valor, que a pessoa vai abrindo mão do seu ser completo e vai atendendo apenas alguns aspectos, né, da sua humanidade, e isso não dá para ir avante por muito tempo. Você acaba tendo que olhar para essa dor em algum momento. Na medida em que você atende aquilo que Frankl nomeia da antropologia, né, que dá base à logoterapia, que é olhar para o ser humano como um ser multidimensional, e você atende às tuas multidimensões e entra num acordo entre elas, aí sim você consegue, mantendo esse equilíbrio na vida profissional, na vida pessoal e etc. E tal. E do que eu estou falando? Para quem não conhece tão especificamente a logoterapia. Frankl nos propõe uma visão de ser humano, onde o ser humano é multidimensional, onde ele tem um corpo físico que precisa ser atendido, ele tem uma dimensão mental, psíquica, que precisa ser atendida, e tem uma dimensão noética, que também precisa ser atendida. E essa dimensão noética é a dimensão mais humana que o ser humano possui. É a dimensão
vamos dizer, mais sublime, mais ética, mais responsável, onde está inserida a sua verdadeira liberdade, a liberdade dentro do conceito da logoterapia. Mas, além disso, existe uma dimensão social que precisa ser considerada, que nós estamos permanentemente inseridos num contexto sociocultural, sociohistórico. Então, se eu não atendo no desenvolvimento da minha vida a minha dimensão física, a minha dimensão psíquica, a minha dimensão noética e a dimensão social na qual eu estou inserida, a conta não bate. A conta não bate no final. E se eu faço isso 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu tenho que pagar o ônus desse gap que eu criei. Quer dizer, eu só cuidei de uma parte, e as outras? Ou eu só cuidei de 2, e as outras? O que eu estou fazendo de mim mesmo? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo do mundo onde eu estou inserido? O que eu estou fazendo das relações que eu estabeleci? Então, na medida em que eu passo a me reconhecer como uma pessoa completa e complexa, né, e percebo que tenho várias nuances, então eu quero ser médico, eu quero ser bem-sucedido financeiramente, mas eu quero atuar como missionário, isso para mim é de uma grandeza, e eu quero juntar as 2 coisas, e além disso eu quero fazer trabalho social, e além disso eu quero fazer a diferença no mundo onde eu vivo, e aí a gente vai, quer dizer, quando eu me trato como um ser humano, na minha grandeza, na minha potência, eu posso sim ter muito mais percepção de realização de sentido do que se eu ficar só buscando sucesso externo. E eu posso ter tudo junto. Eu também posso ter o sucesso externo. E a percepção de realização de sentido. E isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida. Você ter essa percepção de realização de sentido e ter sucesso, sim, e ser respeitado, e ter reconhecimento. É possível. A grande questão é quando nós fazemos desse sucesso uma finalidade, um objetivo, uma meta, né? Eu costumo dizer assim para os meus alunos, olha, quanto mais a gente faz do poder, do prazer, do sucesso, do status, uma meta, é como se nós errássemos o alvo, né? E na prática da nossa vida a gente enxerga de maneira muito clara isso na nossa prática profissional. Pessoas que de alguma maneira fizeram disso uma meta, uma finalidade, e elas nunca estão saciadas, nunca estão satisfeitas, não é mesmo? Exatamente isso. Esse tipo de situação é muito comum de aparecer no meu trabalho. As pessoas que, em geral, vêm me procurar para o processo do coaching logoterapêutico, primeiro que elas já leram tudo de Frankl, elas já conhecem a logoterapia, elas já sabem qual é a proposta, elas estão em busca do sentido do trabalho, quer dizer, está tudo esclarecido, elas só não sabem como fazer. Como fazer a jornada, né? Eu digo que nós vamos fazer o caminho de Santiago de Compostela. Né? E assim, você sabe de onde você está saindo e você sabe para onde você está indo. Mas a jornada aí é que mora o segredo da coisa, né? E é muito comum as pessoas chegarem nessa situação. Não é a única, mas é a mais comum. Eu estou num lugar profissionalmente que muitas vezes é até satisfatório, mas que não fala mais com a pessoa que eu me tornei, que não faz sentido algum para mim estar nesse lugar. E eu preciso encontrar uma maneira de sair desse lugar. É curioso que, ao mesmo tempo, as pessoas têm as perguntas e, ao mesmo tempo, elas têm as respostas. E quando a gente começa a usar o método fantástico, fabuloso, sensacional do diálogo socrático e fazer as provocações, né? Fazer as perguntas usando o material que a própria pessoa traz, é fabuloso. É lindo acompanhar as descobertas que as pessoas fazem a respeito delas mesmas. Eu me emociono muito, muitas e muitas vezes eu fico profundamente emocionada de ver uma pessoa dialogando com ela mesma e fazendo as perguntas e indo em busca das respostas
que já está por lá, passeando por dentro dela, e aí, de repente, ela enxerga coisas que até então ela não tinha enxergado, ela junta contextos, ideias e conceitos que ela nunca tinha unido, e ela, de repente, algo novo se revela, né? Algo novo nasce, e a partir daí ela vai se transformando. E, em geral, tem a ver com isso. Como é que eu estou colocando a minha potência no mundo? Como é que eu estou usando a minha capacidade, a minha habilidade, o meu talento? O que é que eu estou fazendo com tudo isso que eu tenho? Fantástico. Veja, Simone, nós estamos vivendo um tempo, especialmente esse momento atual, né, de pandemia, de distanciamento social, algumas cidades já em lockdown, algumas cidades com restrições severas e que impactou diretamente na prática profissional do brasileiro, não só do brasileiro, mas em muitos lugares do mundo inteiro, né? E, de certa forma, muitas pessoas também perderam o seu trabalho, perderam o emprego. Essa é uma realidade, sem falar das pessoas que estão em profundo sofrimento, seja decorrente do luto, seja, né, decorrente aí de diversos outros aspectos que estão ligados a esse momento delicado, né, da história que nós estamos vivendo. Como então, Simone, poder se reinventar, poder encontrar novos sentidos diante dessa realidade? É uma necessidade isso, a possibilidade de nós encontrarmos sentido mesmo em situações diferentes, mesmo em uma situação, por exemplo, de trabalhos remotos, né, de trabalhar de casa, com a rotina de casa, que não é fácil muitas vezes. O que fazer numa situação como essa? Pois é, gostei da pergunta. Agora sim, mas para responder tudo isso demoraria umas 5 horas, mas eu vou pincelar algumas coisas, tá? Veja, há muito tempo já eu comecei a trabalhar com o conceito de economia colaborativa e economia compartilhada, porque eu particularmente acredito que esse é um caminho bastante significativo de realização de valores e que faz conexão com o conceito de sentido do trabalho que a logoterapia propõe. O que eu tenho visto, eu trabalho assim, dentro desse mundo da economia colaborativa e economia compartilhada, eu trabalho com grupos de empreendedores, eu trabalho com grupos de mulheres empreendedoras, trabalho mais especificamente com um grupo de mães empreendedoras, né? Então é um universo bem variado, com grupos bem distintos. O que eu tenho visto? As iniciativas que estão trazendo um resultado interessante e até um resultado positivo são aquelas onde as pessoas estão se unindo e estão trabalhando no nível do coletivo. Então, exemplos concretos que eu vou dar para vocês. Aqui onde eu moro, em São Paulo, eu moro num bairro chamado Pinheiros, fica perto do Hospital das Clínicas. Acho que mais ou menos as pessoas têm uma vaga ideia de onde é o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E é muito comum que aqui nesta região hajam associações de bairro. Então, tem a Associação dos Moradores de Pinheiros, a Associação dos Comerciantes de Pinheiros, a Associação dos Moradores do bairro ao lado, que é a Vila Madalena, que também é outro lugar bem conhecido aqui de São Paulo. O que está acontecendo? Esses pequenos grupos de associações de bairro começaram a montar grupos no WhatsApp e grupos no Facebook que chama-se Compre do Pequeno. Uau. Então, a proposta é todo mundo que presta algum serviço aqui, seja a sua banca de fruta na feira, seja pão artesanal, seja sapatinho de crochê para criança, seja máscara de tecido, e tudo que você imaginar, entra nesse grupo de WhatsApp e nesse grupo de Facebook. Eu que sou moradora e que recebi essa mensagem, vou então prestigiar o meu vizinho, que é profissional de alguma coisa e que fabrica alguma coisa e que precisa manter o seu negócio funcionando. Essa ideia está bombando por aqui. Então, legal, legal. É muito legal. Ah, mas todo mundo sabe disso? Não. Não é todo mundo que sabe disso. Ah, mas isso está na grande mídia? Não. Isso não está no horário 9 da Globo. Mas isso está acontecendo em outros canais.
Então, tem muita gente que já vinha conectado com essa ideia da economia colaborativa, com a economia compartilhada, mas que nesses últimos 2 meses, que a nossa vida virou completamente, deu 3 piruetas de cima e embaixo, 5 estrelas e saltos mortais, e sabe mais o que é que vai acontecer? As pessoas estão aprendendo a viver diferente. E há um incentivo muito grande. Então, tem compre dos pequenos de Pinheiro, compre dos pequenos da Vila Madalena, compre dos pequenos da Lapa. As pessoas estão contando umas para as outras nas suas redes. Então, eu encomendo a fruta de um, eu encomendo legume da outra, eu encomendo máscara de fulano de tal. Tem coisas que não tem muito como fugir. Por exemplo, se você precisa de comprar material para celular ou para computador, a gente ainda não teve essa oferta no grupo dos pequenos. Mas para quase tudo que você imaginar. Sempre tem uma opção. Sempre tem uma opção. Muita gente entrando na área da gastronomia, muita gente cozinhando em casa, vendendo comida, oferecendo. E assim, preços decentes, porque você não tem que manter aquela enorme infraestrutura. Então, preços muito acessíveis. Também entendendo que muita gente hoje teve a sua, vamos dizer, a sua disponibilidade financeira também reduzida. Então, está tendo um movimento muito interessante. Outra coisa, muitas e muitas e muitas campanhas solidárias. É impressionante a quantidade de campanhas solidárias que a gente tem visto acontecer. Eu participo de um outro grupo aqui ligado a um colégio estadual e a diretora entrou em contato com os voluntários dizendo que algumas famílias estavam pedindo ajuda para a escola, que estavam sem comida em casa. Ela pôs isso no grupo dos voluntários. Em 24 horas, apareceram 6 mil reais de dinheiro para comprar cesta básica. Neste momento de caos e onde as pessoas não têm dinheiro. Mas você deu 10, eu dei 10, a outra deu 5, a outra deu 2, a outra deu 4. Em 24 horas, nós tínhamos 6 mil reais, que deu um bocado de cesta básica. Não bastasse essa ideia... Uma das voluntárias é dona de um pequeno supermercado na região, pois ela forneceu o material a preço de custo. Uau, olha que coisa bela. Então, um outro restaurante na frente da escola, que está fechado porque não pode funcionar, cedeu o espaço para a montagem das cestas. E assim, a gente entra numa corrente do bem, onde você começa a pôr a sua potência a serviço do mundo. Isso também é sentido do trabalho. O sentido do trabalho não está limitado ao emprego, ao salário que eu recebo. Sentido do trabalho é o que eu realizo com a minha potência, o meu trabalho voluntário, o meu engajamento num projeto social, a minha disponibilidade de olhar para quem está do meu lado, a minha disponibilidade para pelo menos mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo: mãe, entra comigo, colabora comigo nessa campanha. Ou passar 10 horas de pé montando cesta básica no restaurante que foi cedido como espaço para fazer isso. A gente está falando da mesma coisa. Realizar sentido através dos valores de criação. Fantástico. Eu vou falar no finalzinho sobre a questão da zona de conforto, né? Mas o que eu percebo, Simone, é que muitas vezes as pessoas se amparam no discurso, aquele discurso muito mais como uma tentativa frustrada de aplacar a sua consciência, no discurso de que é assim mesmo, não tem muito o que fazer. Né? E as pessoas se amparam nesse discurso e ficam ali estagnadas existencialmente, se é que isso poderia ficar estagnado existencialmente, mas elas paralisam a sua vida. Né? Eu acho que essa proposta que Frankl nos apresenta, e esse alerta que você nos traz, ele de alguma maneira nos confronta, ele traz esse sinal de alerta: olha, é possível fazer alguma coisa, não só é possível fazer algo, como nós devemos fazer algo. Não é mesmo? Será que a gente não precisa reforçar
não apenas para a população geral, mas também para os logoterapeutas, de que esse é o momento em que nós não podemos só olhar, ficar como meros espectadores, mas nós precisamos colocar essa nossa potência, precisamos realmente realizar os valores que a vida nos apresenta enquanto possibilidade. O que é que você acha? Então, eu penso assim, a ideia que a logoterapia propõe sobre liberdade, né? Eu sou livre para decidir que atitude eu tomo perante a situação que a vida me apresenta. Neste momento, todos os seres vivos do planeta Terra estão de cara com a Covid-19. Queira ou não queira, goste ou não goste, concorde ou não concorde. Todos nós que estamos vivos nesse planeta, neste momento, estamos de frente com a Covid-19. Não tem ninguém na zona de conforto, não dá para estar. É impossível. Você não sabe do que se trata, você não sabe contra quem você está lutando, você não sabe como esse vírus se comporta, você não sabe se ele vai, se ele volta, se você fica imune, se não fica imune. Quer dizer, não tem resposta. A ciência ainda não tem resposta para isso. Então, ninguém tem condição de ficar na zona de conforto confortavelmente. Você pode estar brigando com a realidade. Você pode entrar na turma dos negacionistas. Nego, né? E faço de conta que não está acontecendo nada. Ou seja, você está se anestesiando desesperadamente para não entrar em contato com a realidade. Mas a grande maioria está desconfortável. A grande maioria está com raiva, está frustrado, está chateado, porque não pode sair, porque não pode passear, porque não pode ir na praia, porque não pode fazer compra, porque não pode abraçar as pessoas, porque não tem dinheiro, porque foi mandado embora. Ou seja, isso bagunçou a vida de todo mundo. Mas até olhar para isso e decidir que a Covid-19 bagunçou a minha vida é uma escolha. Eu decido isso. A Covid-19 está aí. Mas eu estou tendo uma oportunidade de repensar a minha existência ou isso é tudo uma grande chatice? Do que a gente está falando, afinal de contas? Eu acho que todos nós estamos tendo uma oportunidade imperdível de repensar a sua existência. Se você vai aproveitar a dica, não sei, mas eu espero sua, né? que aproveite. Porque oportunidade boa igual essa. Ah, mas envolve sofrimento? Claro que envolve sofrimento. O Frankl sempre nos ensinou isso. A vida humana implica em sofrimento. Em algum momento você vai lidar com a dor. Em algum momento você vai lidar com o sofrimento, em algum momento você vai lidar com a culpa, em algum momento você vai lidar com a finitude, em algum momento você vai lidar com a morte. Neste momento que nós vivemos, enfrentando a Covid-19, a gente está de cara para a tríade trágica. Sem chance. É isso. É sofrimento, culpa e morte. Se não sou eu que vou morrer, é alguém que eu gosto que morreu, é meu ídolo que morreu. Né? Enfim, é assim, a gente está tendo uma oportunidade, falando na linguagem da logoterapia, a gente está tendo uma oportunidade ímpar de lidar com a tríade trágica e para quem estuda a logoterapia, de observar o comportamento dos outros, né, dos grupos, ao lidar com a tríade trágica. Isso, para mim, é uma oportunidade ímpar. Fico muito triste quando sei que alguém adoeceu, quando alguém foi internado. Hoje eu tive notícia que o sogro e a sogra de uma amiga de infância queridíssima, pessoa, minha irmã de alma, eles foram diagnosticados com o Covid-19 e o sogro dela está internado, está na UTI, assim. Isto é dolorido de saber, mas ainda que a gente tenha que enfrentar essas situações muito difíceis, a gente pode aproveitar este momento e repensar a nossa existência. E repensar como é que a gente está conduzindo a nossa vida. Fantástico, fantástico. Você trouxe o tema do sofrimento, né? Que é algo que sempre fez parte da nossa existência, da humanidade, mas a gente tem visto que, de certa forma, o adoecimento emocional, vamos assim dizer, mental, ele é uma das principais causas de afastamento do trabalho.
né? Sim. E eu fico refletindo, olha, como é que a gente poderia minimizar esses índices, Simone? Como é que a gente poderia, a partir da logoterapia, desenvolver trabalhos ou levar as pessoas a olharem as situações com outros olhos, né? De maneira que a gente pudesse reduzir, por exemplo, né, índices, por exemplo, como de burnout, como de depressão, de ansiedade, tão presentes aí, e que tem sido causa de afastamento de muitos profissionais né, da sua prática laboral. Que colaboração a logoterapia poderia trazer, então, para esse enfrentamento do sofrimento, né, ou para a possibilidade até de encontrar um sentido nesse sofrimento? Essa é uma resposta complexa que envolve muitos aspectos. Não dá para ser simplista, porque você precisa entender o contexto dessa pessoa, você precisa entender o momento de vida dessa pessoa, você precisa entender um pouco como é que ela chegou nesse lugar, né? E nessa situação. Mas, se vamos falar a grosso modo, pensando no aspecto do desenvolvimento humano em ambiente organizacional, eu gosto muito de trabalhar pensando na questão da responsabilidade. Lembrar que, em algum momento, você disse sim para aquele acordo profissional. Em algum momento, você aceitou e assinou aquele contrato profissional. E você continuou dizendo sim até aquele momento ali que a gente está vivendo. Então, foram muitos sims. E você é responsável por todos esses sims. Primeiro, a pessoa precisa se dar conta de que ela está lá por uma escolha. Nem sempre a escolha é fácil, nem sempre a escolha é consciente, mas primeiro fazer um caminho de clarificação, que é um processo que eu aprendi com a Elizabeth Lucas, eu gosto muito de usar esse método da clarificação. Não é bem um método, é mais uma técnica, né? Para que a pessoa se dê conta de como é que ela chegou nesse lugar que ela está ocupando, que não está confortável e que está causando tanto sofrimento para ela, que está inclusive adoecendo o corpo físico, a dimensão física e a dimensão psíquica. Mas na medida em que ela vai assumindo a sua parte nesse processo e se dando conta da sua responsabilidade nisso, ela passa a ter mais recursos para administrar isso melhor. Até que muitas vezes a pessoa chega num determinado ponto onde ela diz: olha, este não é o meu ideal, este não é o lugar que eu quero ocupar, mas esse é o lugar que eu estou agora. E eu tenho algumas opções nessa situação. Eu posso abandonar tudo, ou eu posso continuar aqui, ou eu posso continuar aqui reclamando, eu posso continuar aqui e me maltratando e adoecendo, eu posso continuar aqui assumindo a minha responsabilidade e buscando fazer o melhor que eu posso, ou qualquer posição entre todas essas que a gente levantou. Mas, como eu disse, não é uma situação simplista, não tem uma fórmula para isso. Mas trabalhar a clarificação da percepção da responsabilidade que a pessoa tem por estar ali, né, e que recursos ela teria para modificar isso, eu acho que já é uma coisa fantástica. Toda vez que eu conseguir desenvolver isso em equipes, dentro do ambiente organizacional, ou com pessoas no processo de planejamento de carreira, ou com pessoas no processo do coaching logoterapêutico, o resultado foi muito positivo. Simone, a gente tem olhado a partir da perspectiva do trabalhador, né? Mas eu vi que tem alguns gestores aqui, né? Tem um amigo Wagner, que é gestor também, é professor. Qual a contribuição que a logoterapia podia trazer para quem trabalha em cargo de gestão? Né? Que aspectos seriam importantes esse gestor tomar consciência e trazer também para a sua prática? Você está fazendo essa pergunta, isso para mim é uma coisa muito importante, o aspecto da liderança. É uma das coisas que eu trabalho muito nas minhas pesquisas de sentido do trabalho.
Inclusive, teve um congresso sobre liderança, logoterapia e liderança na Argentina, alguns anos atrás, Isso. que foi maravilhoso, né? Mas eu acho que esse aspecto da liderança é muito importante. O gestor, ele precisa entender o que é ser um líder do ponto de vista do logoterapêutico, da logoterapia, né? Ele pode até não saber o que é logoterapia, mas assim, o que é um líder de verdade? Né? Como é que você vai fazer com que a sua equipe esteja unida? Como é que você vai fazer com que a sua equipe esteja ao seu lado? Como é que você vai fazer com que a sua equipe cuide dela mesma e de si e um cuide do outro? Porque se a gente continuar tratando pessoas como números, elas vão nos responder como números. Ok, é isso. Né? Mas se eu começo a tratar pessoas como pessoas que têm uma responsabilidade, que têm uma resposta que precisa ser dada, que têm um objetivo a ser atingido, mas eu comecei olhando para as pessoas como pessoas. Essa precisa ser a base. O líder precisa ter esse olhar. Se o líder não olha para as pessoas como pessoas, o que ele quer atingir, ele não vai atingir, porque ele vai espremer até não sobrar nada. E não vai sobrar nada mesmo. As pessoas vão adoecer, vão ter burnout, síndrome do pânico, vão ter depressão, vão desaparecer, vão faltar, vão chegar atrasadas, vão sair antes, enfim. Se você espremer tratando um ser humano como qualquer coisa que não um ser humano, não vai dar certo. Não adianta. Então, se você pega as experiências corporativas onde os gestores tratam a sua equipe como os seus pares e colaboradores, primeiro como um humano, que tem responsabilidade, que tem tarefas, que precisam ser desenvolvidos, que precisam ser acompanhados, que precisam ser supervisionados, a gente tem como conversar e chegar numa coisa legal aí, num denominador comum. Mas a visão do gestor precisa ser trabalhada intensamente. E o ponto de vista do gestor também precisa mudar. E nisso a logoterapia ajuda muito. Quando a gente vai trabalhar a proposta antropológica que Frankl nos trouxe, se o gestor consegue chegar nisso, ele está saindo na frente. Né? Se ele consegue olhar para esse ser humano como nós logoterapeutas olhamos, ele sai na frente. Fantástico, fantástico. Simone, nós estamos chegando perto ao término da nossa primeira etapa, né? Eu costumo dizer, a primeira etapa é quando passa 1 hora, estamos pertinho ainda da nossa 1 hora. Mas antes de a gente caminhar para o nosso... Já, passando rápido. Antes de nós caminharmos aí para o nosso final, né? Uma pessoa me perguntou aqui no chat como fazer para descobrir, então, a minha vocação. Logicamente, é uma pergunta muito pessoal, né? Mas eu acho que a gente poderia torná-la abrangente no seguinte sentido. Hoje as pessoas têm optado, né, pela sua profissão, muitas vezes não a partir de uma vocação, mas a partir do retorno financeiro que essa profissão pode lhe dar. Isso, de alguma maneira, tem gerado muita frustração na prática profissional, né? Nós temos visto, por exemplo, um número altíssimo de pessoas que tentam medicina ou que tentam direito, mas que exercem a sua profissão e muitas vezes não se realizam. Né? Então, que indicativos nós poderíamos dar para essas pessoas que ou atendem ou que, de alguma maneira, estão vivenciando essa crise, né? De buscar muito mais uma estabilidade do que uma realização, enquanto uma vocação. Como é que a gente poderia olhar para essa realidade? Então, eu acho muito natural que a gente busque a estabilidade. Eu acho muito natural que a gente busque a segurança. Tá tudo certo. O problema é quanto eu vou pagar pela segurança ou quanto eu vou pagar pela estabilidade. O ideal, novamente, é a gente trabalhar com a ideia da harmonia.
A ideia da harmonia, ok, eu gostaria de ter uma carreira ou uma profissão, uma atividade profissional, que eu tivesse um retorno financeiro, que me trouxesse segurança e estabilidade. Mas isso não é o começo do caminho. Isso é algo que eu vou atingir lá para frente. Eu posso conquistar esse lugar satisfatório em qualquer área. E eu posso ser mal sucedido, entre aspas, em qualquer área. Se esse é o meu ponto de partida, eu acho isso muito controverso. E outra, eu acho extremamente pernicioso, vou usar essa palavra mesmo, o mundo que nós estamos inseridos, que espera que alguém com 16 ou 17 anos saiba o que quer fazer da vida. Qual a profissão? Não tem como. É cruel demais. O que você sabe cara. da vida? O que você sabe? Que experiência você tem? O que você viveu? Que repertório você tem para você decidir que carreira você quer ter, que profissão você quer ter? Você não tem repertório para isso. Então, o que a gente usa? A gente acaba forçando a barra para que esse jovem com 16, 17 anos escolha uma profissão para ele ir lá fazer um vestibular, aí ele estuda para passar no vestibular. A gente sabe que o resultado não é um dos melhores, né? Mas é isso que culturalmente é aceitável no mundo que a gente vive. Eu, particularmente, acho bem pernicioso e bem cruel fazer as coisas dessa forma. Acho que existem outras maneiras, que também não é muito comum de acontecer aqui na nossa cultura. Por exemplo, você vê nos Estados Unidos, os jovens, eles trabalham nas férias de verão, eles trabalham nas férias da escola, eles trabalham nos feriados, eles trabalham nos finais de semana, desde jovenzinhos mesmo. Não é vergonha nenhuma para família nenhuma, de nível social nenhum, que o seu filho jovem trabalhe de entregador de jornal, de entregador de pizza, trabalhar na lanchonete. Porque é o único jeito dele ir ganhando repertório, dele ir ganhando experiência. No nosso mundo aqui, ninguém de classe média, ninguém é exagero, tá? Mas na maioria, né, as famílias de classe média para cima não admitem que seus filhos trabalhem quando são jovens. Isso é vergonha. Gente, trabalhar é vergonha. Tem alguma coisa errada nessa conversa. Não tem? Tem, mas isso é verdade. Eu quero que ele decida com 16, 17 anos que profissão ele vai ter. A gente está falando uma linguagem de malucos aí. Não tem nexo nenhum, não tem lógica nenhuma. Agora, vamos tentar responder um pouco da pergunta que você fez. Eu sempre pergunto para a pessoa, o que faz seus olhos brilharem? Pensa em alguma coisa que realmente enche o seu coração. O que faz seu olho brilhar? O que você acha que é alguma coisa que te preenche internamente? Você consegue localizar algo assim? Algumas pessoas conseguem, outras não. Porque às vezes você precisa desenvolver essa sensibilidade para conseguir identificar isso. Porque isso não faz parte da nossa educação. A gente não educa as nossas crianças assim, a gente não educa os nossos jovens assim. A gente coloca o objetivo a ser atingido do lado de fora, não do lado de dentro. Então fica muito, muito complicado. É verdade. Eu me lembro de dois exemplos, né, que a gente poderia trazer. Um do Frankl, de maneira bem rápida e objetiva. Um é de um diplomata, é um caso que Frankl traz. Sim. E que esse diplomata procura Frankl, né, extremamente frustrado, e depois de, 5 anos de análise, se eu não me engano, e na análise, né, o psicanalista remetia sempre a conflitos na relação paterna, né? Conflitos não resolvidos que repercutia na insatisfação dele frente à sua profissão. E Frankl, então, né, nesse diálogo, nesse processo, dialoga com ele sobre a possibilidade de uma nova atividade profissional. E ele assim faz, e depois encontra o Frankl feliz da vida, né? Eu citei esse caso no meu doutorado, e a sala era só de psicanalista, né? Quase que eles me crucificam lá.
Mas isso mostra, né, uma possibilidade de alguém que estava insatisfeito na sua prática profissional e uma prática de sucesso, de reconhecimento. Simone, vai cair, a gente retoma, tá? Tá Daqui bom, a 10 segundinhos cai, a gente retoma. tá bom. Toda vez quando cai é o sinal de que a gente precisa ir fazendo fechamento. Pronto, já convidei aqui Simone. Voltei. Voltamos. Só para fazendo os fechamentos, veja. Então esse é um caso, né, de alguém que de alguma maneira mudou a sua prática profissional e pôde ali se voltar para algo que realmente fazia sentido para ela, né? Isso trouxe uma mudança radical na vida, para melhor, lógico. Mas Essa história é excelente. Tem um outro caso muito interessante, dessa vez um caso da doutora Marta, né, a professora Marta Iglesias, lá da Argentina. Ela conta um caso, eu vou resumir aqui, de um médico muito bem sucedido, né, de Buenos Aires, e esse médico a procura, né, e se queixando de uma insatisfação também. Porém, no caso desse médico, a gente vê um desfecho um pouco diferente. Ela descobre nesse médico uma grande habilidade para restaurar pianos. E esse médico, então, por exemplo, vai em um bairro lá de Buenos Aires que vendia muitos móveis antigos e encontra um piano antigo, muito antigo. E ele leva esse piano para casa e passa uma semana restaurando esse piano. E ele restaura o piano assim de uma maneira belíssima, perfeita. A ponto, por exemplo, de um piano que ele restaurou, era um piano francês, e ele recebeu o convite para expor esse piano lá na França, no salão da Peugeot, né? A Peugeot ia fazer lançamentos de carro e queria, né, uma atração especial e tal, e trouxe o piano dele restaurado para o centro do salão. Então, nesse outro caso da Marta, a pessoa não precisou se desvincular da sua prática profissional, Sim. né? Ela manteve a sua prática, porém, ela se realiza também em algo que para ela faz muito sentido. Então, só para a gente esclarecer para quem nos assiste que quando a gente fala dessa perspectiva de uma frustração na minha prática profissional, nem sempre, não é, Simone, necessariamente está vinculado à necessidade de uma mudança de atividade profissional, não é mesmo? A mudança que precisa ser feita é na maneira como eu lido com a questão. Às vezes é preciso mudar o cenário, mudar a atividade, mudar o caminho, mas nem sempre. Isso que você está colocando é muito interessante, porque na medida em que eu encontro a possibilidade de realizar sentido através da minha criação, do meu ato criativo, do meu valor de criação em algo, né, que é uma descoberta e uma possibilidade. Na medida em que eu realizo esse sentido, aquela frustração ligada à atividade profissional, ela deixa de ter esse peso. Isso também é outra coisa muito comum de acontecer no processo do coaching logoterapêutico. Muitas vezes eu recebo gente que fala: eu odeio meu emprego, odeio meu chefe, odeio a minha empresa. Peraí, vamos entender que conversa é essa, né? Até que a pessoa chega mais ou menos no seguinte: é muito difícil, não é o meu ideal, mas é essa empresa, é esse emprego e esse chefe que me permite tocar guitarra, aprender a bateria e ter a minha banda e tocar toda sexta e todo sábado e tocar na igreja no domingo. É o que me permite fazer meu curso de inglês na Irlanda. Enfim, estou contando coisas que eu ouvi realmente de coaches. E aí, quando ele consegue realizar sentido através de valores de criação em outras frentes, né, a frustração daquele emprego que talvez não seja mais o que já foi um dia, se equilibra. Na hora que eu estou olhando só para o sofrimento de que essa profissão não me satisfaz, de que esse emprego é difícil, a relação com esse chefe é difícil, isso às vezes fica muito pesado. Mas no momento que eu encontro uma possibilidade de realização de sentido que caminha junto, as coisas podem se neutralizar. De novo eu falo, quando nós estudamos sentido do trabalho, não estou falando do trabalho na acepção de emprego. Isso. Sentido do trabalho é aquilo que eu realizo no mundo.
Fantástico. Simone, a gente precisa ir fazendo um fechamento né, da nossa conversa de hoje. Mas eu quero falar só mais uma coisinha antes de fechar. Pode falar. Complementando aquela pergunta sobre o gestor, que eu falei sobre a importância de se redefinir enquanto líder, se reposicionar enquanto líder, existe uma ferramenta que eu uso muito no meu trabalho, dentro do ambiente corporativo, no ambiente organizacional e, inclusive, no coaching logoterapêutico, que chama CNV, Comunicação Não Violenta. Não sei se já ouviu falar. Tem bastante material sobre comunicação não violenta hoje, e é uma proposta de se comunicar com o outro de uma maneira mais generosa, mais assertiva. É de uma beleza ímpar, né? E funciona muito. Só que na medida que eu começo a aprender a ler e entender a proposta da CNV, eu tenho que me repensar. Porque tem lá umas coisinhas que incomodam. Quando você se dá conta de como às vezes você lida com a sua comunicação, você sai da zona de conforto e é convidado por si mesmo a fazer alguns ajustes. Mas quando você consegue começar a trazer a CNV para a sua prática de vida, né? E principalmente para a sua prática profissional, ela dá um resultado incrível na gestão de pessoas. Então fica a dica, como dizem por aí. Fantástico, fantástico. Acho que você trouxe uma questão que é importante demais. E não só a psicoterapia, mas a logoterapia, especialmente, ela nos traz muito isso. Que é a possibilidade que nós temos de olhar com outros olhos para os mesmos fenômenos da nossa vida. E isso envolve não apenas a nossa prática profissional, mas envolve a nossa vida, né? E quando a gente fala de realizar os valores criativos, é muito disso. Eu olhar para o momento que eu estou vivendo, não a partir apenas do trágico, não a partir apenas das dificuldades, não a partir das perdas, mas é reconhecer essa realidade, reconhecer que isso faz parte, né? Talvez felizmente, né? Não felizmente pelas mortes, por todas as perdas que temos visto, mas sem dúvidas de todas essas tragédias que nós temos visto, nós vamos poder tirar ensinamentos, tirar lições, vamos poder sair mais fortalecidos, né? Eu acho que esse é um aspecto muito importante na vivência dos valores criativos, não só criativos, mas os valores que Frankl nos apresenta. É de nós realmente olharmos para as circunstâncias da vida com a possibilidade de enxergarmos sempre possibilidades de realizações. Né? Possibilidade demais, mas realmente com a necessidade que a gente tem de olhar para as circunstâncias e entender que a vida sempre espera de nós uma resposta. Né? Simone, pode falar. Você está falando e eu estou me lembrando do meu capítulo preferido de Frankl, que é o terceiro e último capítulo do Em Busca de Sentido, que chama-se A Tese do Otimismo Trágico. A essência da logoterapia está nesse capítulo. Todo mundo que é meu aluno, se tiver alguém aí assistindo que é meu aluno, meu ex-aluno, já participou de grupo de estudo, sabe o quanto eu insisto na leitura deste capítulo. Frankl começa, no primeiro parágrafo, ele já diz, bom, afinal de contas, como é que eu posso dizer sim à vida apesar de tudo? E essa é a frase do momento. Como é que eu posso dizer sim à vida apesar da Covid-19? Como eu falei lá atrás, no começo da nossa live, da nossa conversa, este é um momento ímpar para a gente refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Sim, existe o sofrimento? Existe. Existe muito problema? Existe. Mas existe também uma possibilidade de crescimento individual e coletivo incrível. Você resolve, você vai aproveitar a chance ou não vai? Fantástico, né? Simone, eu sempre peço para que o entrevistado possa deixar assim, uma mensagem final. Se você puder deixar aí uma última fala, uma última mensagem para quem nos assiste, quem vai nos assistir ainda,
porque ela vai ficar gravada e vai ser disponibilizada. Bom, fica à vontade. A minha sugestão é: leia sobre Viktor Frankl. Ainda que você não queira estudar a logoterapia, não se especializar, não ir para o mundo acadêmico, leia Viktor Frankl. É uma lição de vida. É a história de uma pessoa que superou todos os seus obstáculos. E a teoria que ele criou é de uma beleza ímpar, porque ele foi estudar os sobreviventes. Ele foi estudar quem conseguiu superar as maiores dificuldades. Quando ele vai estudar o sobrevivente, ele se pergunta: o que foi que essa pessoa viu? O que foi que essa pessoa entendeu? O que foi que essa pessoa conectou? E isso é um ensinamento para todos nós, em qualquer momento da nossa vida, principalmente neste momento que a gente está enfrentando agora, lidando com essa pandemia do Covid-19. A logoterapia nos ensina, nos abre possibilidades de viver uma vida mais significativa. Então, não importa o nível de estudo a que você se dedique, um grupo de estudo de iniciante, um grupo de estudo de aperfeiçoamento, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas vai conversar com o Frankl. Dialoga com ele. Escuta o que ele tem para te dizer. É precioso. Fantástico. Minha amiga, muitíssimo obrigado. Eu queria... me lembrei de uma frase que eu ouvi no Congresso de Ribeirão Preto, e uma frase do José Luiz Tejon, né? E aí ele trouxe algo realmente assim que, na palestra que ele ministrou lá no Congresso, realmente me chamou muita atenção. E ele disse assim: olha, a zona de conforto é o local mais próximo que você pode estar do seu próprio velório. Eu achei a frase muito forte, né? Forte, mas é de uma realidade assim fantástica. Porque, veja, os momentos de sofrimento realmente eles nos afetam, isso é inevitável. Mas nós temos visto pessoas nos momentos difíceis realmente sobrepujando as suas dificuldades, encontrando sentido, se renovando, se reinventando. Mas também nós temos visto muitas pessoas sucumbindo diante da dor, diante da luta, do sofrimento. Eu acho que essas lives que nós temos feito, elas têm esse papel também, né, de resgatar nas pessoas essa esperança de que mesmo diante de situações adversas, perdi meu emprego, minha família está passando por dificuldade financeira, estou vivendo luto, estou vivendo, poxa vida, todos nós estamos de alguma maneira sendo afetados por esse momento. Mas você trouxe algo muito importante, é sempre um momento de oportunidade. E é muito esse olhar que eu tenho trazido para esse tempo que nós temos vivido. Um tempo de oportunidade. Oportunidade para nós realizarmos esses valores criativos que são extraordinários, né? De nós deixarmos a nossa marca nesse mundo, deixarmos o nosso legado, de nós tocarmos a vida das pessoas de alguma forma, né? Tem uma frase do Frank que diz assim: olha, quando a vida é boa, nós devemos desfrutá-la, né? Ele fala aí dos valores vivenciais. Quando a circunstância, aliás, é boa, nós devemos desfrutá-la. Quando a circunstância não é boa, nós devemos transformá-la. Aí entra os valores criativos, né? Mas quando nós não podemos transformá-la, nós devemos transformar a nós mesmos. E é onde entra os valores de atitude, né? Então, sem dúvidas, esse é um tempo oportuno demais. Eu acho que a tua fala foi muitíssimo rica, muito pertinente para nos trazer esse alerta de que, né, nós podemos, sim, encontrar sentido não apenas na nossa prática profissional, mas nós exercermos esse valor criativo na nossa vida como um todo, né? Então, meu amigo, muitíssimo obrigado pela sua maravilhosa contribuição, colaboração, né? Foi uma honra dividir esse momento com você. Se quiser se despedir também, pessoal. Adorei estar aqui, a Blá é importante na minha vida. Desde que ela existe, eu já estive prestando serviços dentro de algumas gestões, sempre acreditei muito nessa causa, continuo acreditando. Estou muito feliz de poder dividir com vocês aqui hoje um pouco do que eu penso, do que eu faço, do trabalho que eu desenvolvo. Quero convidar quem está assistindo para visitar lá o Núcleo de Logoterapia Gir 3. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente tem site.
vão lá conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Alisson, super obrigada, adorei estar com você e seguimos. E se puderem, fiquem em casa, cuidem-se. Antes de vocês saírem, né, não saiam agora não, tem uma notícia muito importante para vocês. Nós vamos ter agora na sexta-feira, tá, uma palestra, um curso com o professor Aureliano Pacciola, para quem é associado da Ablaio. Aí você diz, Alisson, eu não sou associado da Ablaio. Esse é o primeiro de 8 cursos que nós vamos realizar. Tá? Nesses 8 cursos, nós teremos 4 professores nacionais. Esses professores são o professor Tiago Aquino, o professor Paulo Crefe, a professora Marina Lemos, e eu também estarei fazendo fechamento. E nós teremos 4 professores internacionais. Um deles é o Aureliano Pacciola. Os outros 3, em breve, nós vamos divulgar, mas se der certo, assim, olha, 3 do mais alto nível da logoterapia que você possa imaginar. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre a Ablaio, entra no nosso site. Lá tem a possibilidade de você saber como fazer para se associar, ok? De maneira que você possa participar desse projeto também. E para nós é uma grande honra, uma grande alegria contar aqui com a participação de todos vocês. Tá bom, Simone? Muito obrigado mais uma vez. Tchau, para vocês que nos assistiram. Nos vemos. Muito bom estar com vocês, né? Mais uma vez, eu sempre tenho visto aqui pessoas que têm nos acompanhado sempre e é uma honra poder estar dividindo esse tempo também com vocês, tá bom? Grande abraço para todos e que Deus nos abençoe, gente. Tchau, tchau. Amém. Até. Tchau.